É o Evangelho segundo Jesus. É o Evangelho de João. É o Evangelho de João no capítulo 10. Para todo mundo aqui comigo, na maior felicidade. Felicidade é bom, né, gente? Olha aqui. E o Braulio já colocou aí do verso 1 ao verso 5, que é onde nós leremos, e também ele vai colocar o tema sobre o qual eu quero falar. É uma pergunta. Qual é a voz que você segue? Me fale. Qual é a voz que você segue? Eu estou tentando, desde quase 50 anos, 49 anos, eu estou tentando seguir uma voz. Eu ouço muitas vozes, mas só sigo uma. Eu respeito muitas vozes, mas só sigo uma. Eu aprendo com muitas vozes, mas concluo tudo apenas com a conclusão de uma. E eu venho fazendo isso para a minha própria felicidade. Eu aprendo, eu me aculturo, eu me intelectualizo, eu guardo informações, eu deduzo, eu faço as minhas ilações, chego e amarro as pontas do meu próprio pensamento, mas o nó é um só. A amarração, a convergência, a significação absoluta de tudo tem a ver com o sol. Eu pergunto, qual é a voz que você segue? Ou você segue muitas vozes, a tal ponto que depois você não sabe mais nem bem o que você pensa, de tanta coisa não alinhavada, não amarrada, não fechada, não concluída, não galvanizada numa síntese de pensamento mínimo, que estão aí espalhados dentro de você, estilhaçados em fragmentos de pensamento para cada lado, e você não sabe o que você pensa, não sabe quando você pensa o que você diz pensar, não sabe até quando você aguenta pensar o que você declara pensar, não sabe de quem é o que você diz pensar, não sabe nem de quem você aprendeu, não sabe coisa alguma, só sabe que frequentemente você vai e quebra a cara. Frequentemente você vai e quebra a cara. Qual é a voz que você segue? Me responda, por favor. Jesus disse, em verdade vos digo, o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, a porta de entrada do lugar do repouso das ovelhas, mas pula por um outro lugar da cerca e não entra pela porta, e esse é o ladrão, esse é o salteador, que fica esperando para pular dentro do rebanho sem ninguém ver, ele escapole, ele penetra. Quando você vê, ele está ali dentro, às vezes até disfarçado. É um lobo vestido de ovelhas. Está ali junto, caminha para lá e para cá, e você pensa que é companhia, que é companheiro. Ele grunhe e você pensa que é profecia. Ele faz barulhos estranhos e você pensa que é autoridade. E vai admitindo presenças alienígenas, espiritualmente falando, dentro da sua vida. A presença de ladrões, de enganadores espirituais, de salteadores, de abocanhadores da sua porção,
que metem a mão no seu quinhão, que privam você de entendimento, de compreensão, de bem-estar, de paz, de justificação pacificadora mediante a fé no seu espírito. Roubam isso tudo e você pensa que é normal viver assim, desassossegado, inquieta, infeliz, aflito, aflita, sem segurança, com medo de tudo, medo de depressão, medo de pânico, medo de morte, medo de luto, medo de perder o pouco que você tem, medo de ser abandonada, de ser deixado, de não ser reconhecido, de não ser vista, medo, e que vai fragilizando você, e você começa, por causa dessas fragilidades, a acolher uma quantidade absurda de absurdos, de loucuras, de insanidade mesmo, por causa da fragilidade e porque você não presta atenção na porta. Na porta. Quem é que passa? Quem é que entra pela porta da tua vida? É aquele único ou você aceita qualquer um que apareça do lado de dentro? Sem fazer perguntas de como é que isso chegou ali, sem discernir que é ladrão, que é salteador, que é mercenário, lobo e enganador. É ladrão e é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, às claras, na luz, sem cobrir o rosto, esse é o pastor. Esse é o pastor. Esse é o que cuida de ti. É o que quer te guiar pela vida, é o que quer te levar. Quer ser o teu orientador. Quer te puxar para lá, para cá, quer te dar um toque. Quer te melhorar a trajetória, o caminho. Diz para você, olha, por aí não. Por enquanto não parece nada, mas se você continuar, o tamanho do desvio mais adiante vai ser enorme. Preste atenção e siga a quem você disse que seguiria. Não se distraia no meio da multidão, nem das pretensas ovelhas que seguem a qualquer um, mas não têm compromisso de seguir exclusivamente a voz do pastor. Para este, que é o pastor das ovelhas, o porteiro, o cuidador, abre. Sabe que ele tem autoridade de entrar por ali, e é ele que entra. E as ovelhas ouvem a sua voz. O pastor chegou. Essa é a voz do pastor, é a mensagem do pastor, é a lógica do pastor, é o cuidado, é o amor do pastor. É ele. E ele me conhece. Eu sei que é ele porque ele me chama pelo meu nome. E ele me chama também pelo meu nome íntimo. Ele conhece os apelidos íntimos do meu ser. Ele conhece o nome dos meus dons. Ele conhece meus amores. Ele conhece minhas paixões de ser na vida. Ele sabe quem eu sou e disposto a que eu estou. E me chama de Caio. Caio, eis-me aqui, anda comigo. E eu o tenho seguido. E qualquer que seja distração de desvio, coloca você imediatamente numa rota de perigo, de risco, de morte,
de ameaça, de empobrecimento. O ladrão vem para te empobrecer e vem para roubar, vem para destruir. O lobo vem para te devorar. Então presta atenção. Só há uma voz a ser seguida. As outras a gente ouve. E se não se coadunam, se não se harmonizam no espírito da voz do pastor da minha alma, pode ter as lógicas que tenha, eu deixo de lado e sigo a sabedoria dessa voz que não engana, que não mente e que não me chama para o perigo de ser. Jamais. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas, são propriedade dele. Eu sei que eu tenho dono, eu não sou um ser sem dono. Olha bem para mim aqui, ó, nos meus olhos. Você está olhando para um ser que tem dono. Eu sou um daqueles escravos da orelha furada, doulos, como se dizia na terminologia grega, o escravo com pertencimento. E eu sou dele, e porque eu sou escravo dele, ele me libertou. E porque ele me libertou, eu continuo decidindo andar após ele, na liberdade de segui-lo por amor. Por amor. Porque eu sou dele. Ele conhece quem eu sou propriedade dele. Ninguém tasca, ninguém mete a mão, ninguém me arrebata das mãos dele, ninguém me tira. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em nenhuma dimensão, nenhum ser de qualquer que seja a natureza ou mundo paralelo pode me separar desse cuidado, desse amor, desse olhar, porque eu sou propriedade exclusiva dele. Ele me leva para onde ele quer, ele me conduz para fora. Eu ando com ele no mundo, na vida. Não tenho medo de ir a lugar nenhum, porque eu vou após ele. Não há lugar na terra que eu tenha medo de entrar, nem no inferno, nem no Tártaros. É o inferno que tem medo de mim. São as trevas que dão lugar à luz que nele eu carrego. São os demônios que fogem. E são os homens e mulheres diabo que se sentem em profundo desconforto com a presença da minha paz, do meu amor e da minha serenidade, porque eu sou habitado por ele, e ele antagoniza as trevas, porque ele é luz, amor, verdade e justiça em mim. É a voz que eu ouço, é a voz que eu sigo, e ele me conduz para qualquer lugar que se possa chamar fora de qualquer domicílio, porque ele é o domicílio da minha habitação, do meu cuidado, da minha proteção, da minha segurança. E depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, as que ouvem exclusivamente a sua voz, ele vai adiante delas sempre, dando-lhes a referência de por onde é, por onde se o segue, e só a ele se deve seguir, e quem quer que queira segui-lo, segui-lo-á, porque ele deixa o caminho claro, nítido e óbvio, não é um jogo de esconde-esconde,
de procurar onde está o Oli. Não, eu sei por onde é o caminho e ele não faz curvas antes de mim. Ele me chama e ele diz, vem que é por aqui. E eu tenho seguido, e todas as vezes que eu não olhei para o lado, eu nunca me perdi. Porque depois de fazer sair a todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas. E elas, porque são deles, o seguem. Por que que o seguem? Porque lhe reconhecem a voz. Lhe reconhecem a voz. Eu conheço muitas vozes que falam em nome dele, mas falam apenas em nome dele. Não são as vozes que carregam a palavra dele. Eu conheço muitas vozes que usam o nome dele de 30 em 30 segundos, mas entre o nome e o nome dele usado e invocado, o que se diz do meio contradiz toda a mensagem dele, portanto, não é ele. E a voz não é a dele, porque a voz dele é de acordo com a palavra que ele diz. Ele não tem uma palavra de um modo e uma voz que soa de maneira discordante com a harmonia, com a serenidade e com o espírito da mensagem. É tudo uma coisa só. A mensagem é amor, a voz é amor, verdade, justiça, paz, luz. É assim que eu não me perco, é assim que você não se perde. Agora, olhe os homens, olhe os pastores humanos, olhe os que entram pelas beiradas, olhem esses seres fugidios, lisos, que escorregam para dentro do aprisco, que se vestem de ovelhas, mas são de fato fantasias para enganar os lobos que te assediam. E aí, o que Jesus diz? Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pode mandar o estranho que você quiser. Ele pode falar bonito, pode falar com poesia, pode falar com 1000 promessas de prosperidade, pode dizer que eu ficarei rico, que eu serei poderoso, que eu serei o mais conhecido e o mais famoso. Pode dizer o que queira dizer a meu respeito. Essa voz não me impressiona. Parou de ter poder sobre mim. Não me seduz. Não me encanta. Não me deslumbra. Não diz, uau, agora sim. Nem tampouco eu oro por nenhum desses objetivos. Não peço a Deus para me tornar nada, além do ser que eu sou. Eu só quero ser eu crescentemente nele, melhorando nele, aprendendo nele, mas não quero ser nada que não seja eu mesmo, melhor, mais cheio de graça, de unção, de simplicidade, de poder, de capacidade de falar direto ao coração, de provocar a mente não com ardis, mas com a pureza da lógica do reino de Deus, que chega ao espírito humano que não quer se fechar para a luz divina. Esse é o meu desejo, esse é o meu compromisso, esse é o meu caminhar. De modo algum seguirão aos estranhos. Antes, fugirão dos estranhos. Não quer conversa, não quer nem argumentação, não tenho papo com os estranhos. Eles que me ouçam.
Eu prego alto bastante para todos os demônios me ouvirem, se quiserem que me ouçam, se quiserem que se convertam. Mas eu mesmo não faço conferência com demônios, nem com estranhos, nem com enganadores, nem os chamo para se assentarem na minha mesa, nem na mesa da minha casa. Gente perversa, gente enganadora, gente que rouba, gente que manipula, gente que seduz, não é bem-vinda à mesa da minha casa. Eu não parto pão com eles. Eu os ajudo se me pedirem ajuda. Os visito se estiverem necessitados. Mas eu não os tenho na conta de ninguém que pode sentar na mesa da comunhão, da verdade, da justiça e do amor da minha vida e da minha casa. Simples assim. É porque eu odeio? Não. É porque eu discerno entre o que seja vil e o que seja precioso. Portas adentro a minha casa, eu só quero que seja precioso. O vil fica do lado de fora. Por isso, os estranhos não. Antes, distante deles, porque eu não reconheço essas vozes. Não são vozes da parentela espiritual que eu sigo. Não são vozes do Evangelho, não são vozes do Cristo de Deus, do Jesus que é o Cristo encarnado. Essa é a voz que eu ouço, a única. Olha, eu leio muita gente, eu ouço muita gente, passo tudo pelo filtro, por esse filtro do Evangelho. O que passa e escorre como sumo pela mensagem de Jesus, eu bebo, lambo. O que não passa pode vir de Moisés, pode vir de Elias, pode vir de Salomão, de Davi, de Pedro, de Paulo, de qualquer um, se não passar pelo filtro, não entra na boca e não entra no meu coração, porque a única voz que eu sigo é a do pastor. Os outros todos são irmãos, seguindo a mesma voz comigo. Não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não é João, não é Moisés, não é Elias, não é Davi, não é Jonas, não é Oséias, não é Zacarias, não é Malaquias. Vocês estão seguindo a mesma voz que eu. Porque qualquer outra voz eu espero que vocês jamais sigam. Porque eu não seguirei nem a voz de vocês, se o que vocês disserem não fizer sentido com Jesus. Nem tampouco qualquer voz no mundo. Ah, como eu gostaria que vocês se tornassem como eu e não seguissem nenhuma outra voz que não seja exclusivamente a voz que é de acordo com o Espírito de Cristo Jesus, o Espírito do amor, do perdão, da misericórdia e da verdade. Jesus, eu não sei ser mais simples. Eu estou tentando tudo o que eu consigo para ninguém ter o pretexto de dizer que não entendeu, que por isso não acolheu, porque foi difícil demais. Não dá para ser mais fácil nem mais simples. Eu te peço agora que as muralhas, que os fossos, que esses muros empedernidos, que eram essas pirâmides lacradas dos corações, sejam partidos
partidas, quebradas, expostas, e que as tumbas das almas sejam abertas para ouvirem a tua voz, para que todo aquele que ouça a tua voz saia ressuscitado espiritualmente, acordado do mundo dos mortos, para viver vivo, seguindo a voz, a única voz do bom pastor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.